Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo em um determinado período da minha vida que me deixou com uma dívida aí de pouco mais de 60 mil reais. Vou mostrar para vocês como eu fiz para quitar essas dívidas e quanto tempo eu levei para quitar essas dívidas. Afinal, dívida é uma coisa praticamente comum ao brasileiro. Infelizmente, é muito fácil a gente entrar em dívida. Existem muitas situações durante a nossa vida que nos levam a adquirir dívidas. O problema é sair dessas dívidas. É o que a gente vai fazer, o que a gente tem que fazer para poder sair dessas dívidas. E se você está enfrentando dívidas e quer mudar a sua situação financeira, este vídeo vai te mostrar que isso é possível. Não se desespere. Sempre há um caminho que possa te levar a uma situação financeira mais estável. Mas antes de mais nada, você já sabe, se não está inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever agora, apertando o sininho para acionar todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que sai toda semana. E já me diga nos comentários, você está endividado? Eu já estive na mesma situação que muitos de vocês e na mesma situação de uma grande parcela da população brasileira. Em determinado momento da minha vida, eu adquiri dívidas que me fizeram ficar muito preocupado e extremamente chateado por cerca de uns 2 anos aproximadamente, que foi mais ou menos o tempo que eu levei para conseguir quitar essas dívidas. Tive que ter muita paciência e muita disciplina para conseguir quitar essas dívidas, mas junto com a minha esposa, nós conseguimos quitar essas dívidas. E hoje nós estamos do outro lado da balança. Hoje, ao invés de dívidas, nós temos investimentos. E se isso foi possível para nós fazermos, é possível para você também. Mas aí você pode dizer, 60 e poucos mil reais nem é uma dívida tão grande. Depende de para quem ela não é uma dívida grande. Para uma pessoa que tem muito dinheiro, isso talvez nem possa ser considerado como uma dívida. Mas para a maioria esmagadora da população brasileira, isso sim é uma dívida grande. É uma dívida grande que foi adquirida em 2013, no final de 2013, início de 2014, já era grande naquela época, é grande hoje, em 2024, 60 mil reais ainda é uma dívida grande, e eu posso te garantir, ela tira o sono de quem se preocupa em manter o nome limpo. Bem, eu vou mostrar para vocês como que essas dívidas surgiram e o que nós tivemos que fazer para solucionar esse problema. Porque uma coisa é certa, nós nunca quisemos ter dívidas. E quando eu digo nós, eu estou falando de mim e da minha esposa. Porque, afinal, a grande maioria das dívidas ela deve ser solucionada e quitada em família. Porque se não houver um empenho grande da família para a quitação dessas dívidas, em algumas situações se torna praticamente impossível. E olha, eu não sei para vocês, mas para mim e para minha esposa, ter dívidas é um motivo de vergonha e preocupação. Nós somos do tipo de pessoas que não gostam de dever nada a ninguém. E não estamos sozinhos nisso, porque estar endividado é motivo de vergonha para 9 em cada 10 brasileiros, revela a pesquisa do Serasa. Mas vamos lá, como que essas dívidas começaram? A primeira dívida começou com um mau investimento. Deixa eu explicar. Em 2009, nós adquirimos um apartamento ainda na planta, num sistema chamado de condomínio a preço de custo. Ou seja, você vai pagando as parcelas mensais até a obra ficar pronta. Na região onde moramos, era uma prática bastante comum das construtoras construírem nesse sistema de condomínio a preço de custo. Hoje isso está praticamente em desuso, apenas uma ou outra construtora ainda utiliza esse mesmo sistema. Eu tinha o dinheiro de um terreno que eu tinha vendido, então pensei em usar esse dinheiro para pagar parte das parcelas e parte sairia então do meu salário. A previsão de entrega da obra era de 5 anos. Como nós compramos ela já com 1 ano de adiantamento, então, em tese, essa obra deveria ter sido entregue em 2013. Só que 2013 chegou e a obra ainda estava longe de ser terminada. Problemas de má administração da construtora geraram atrasos e retrabalhos que acabaram por atrasar em muito o término da obra. Essa obra só foi terminar em 2016, cerca de 2 anos após o prazo inicial, o que causou um rombo gigantesco no nosso orçamento, já que o dinheiro do terreno que eu tinha vendido já tinha acabado há muito tempo. E só nessa brincadeira a dívida gerada foi de cerca de 25 mil reais. Na tentativa de fazer um investimento, né, achávamos que era um bom investimento, mas acabamos embarcando numa furada. Né, acabamos gastando mais do que o previsto inicialmente para gastar.
Ainda em 2013, né, nós tivemos gastos adicionais também com o tratamento de saúde, e esses gastos foram de aproximadamente aí, uns 15 mil reais. No início de 2014, a minha filha mais velha resolveu casar e nós tivemos aí gastos adicionais de aproximadamente 20 mil reais. Os valores eles são aproximados porque eu não tenho aí o valor exato de cada dívida, tá? Com exceção da primeira, que essa daí eu me lembro muito bem, né, que deu aí 25 mil reais, mas as outras duas eu não tenho o valor muito exato. Mas no final deu pouco mais de 60 mil reais de dívida. Eu me lembro que nessa época eu recebia algo próximo de 4 mil reais mensais e a minha esposa recebia algo próximo de 3 mil reais mensais. O problema é que o salário da minha esposa estava praticamente todo comprometido com um outro investimento que ela tinha junto com o pai dela. Então, se nós considerássemos apenas o meu salário e se não gastássemos nada desse salário, nós levaríamos aí aproximadamente 2 anos para quitar todas essas dívidas. O que não era o caso, já que nós tínhamos que comer, pagar as despesas mensais, etc. Então, não dava para contar só com o meu salário. A primeira coisa que nós fizemos foi listar todas as nossas dívidas. Era preciso entender o tamanho do problema. Então nós colocamos no papel todas as dívidas e para quem nós devíamos. E se você está endividado, é exatamente isso que você precisa fazer. Colocar no papel todas as suas dívidas, o quanto você deve, para quem você deve. Assim fica muito mais fácil para começar a quitar essas dívidas. Fica fácil, inclusive, para saber qual dívida deve ser quitada primeiro, para saber se dá para parcelar uma ou outra dívida, para saber quais dívidas têm juros maiores ou menores. No nosso caso, nós não tínhamos dívidas com bancos ou com cartões de créditos. Mas se esse for o seu caso, se a sua dívida for com banco ou com cartões de créditos, essas dívidas são as que devem ser quitadas primeiro, porque são as que têm as maiores taxas de juro. Inclusive, algumas dessas dívidas elas são renegociadas, elas podem ser renegociadas. Hoje em dia existem empresas que são especializadas em fazer essa renegociação de dívidas, inclusive reduzindo os juros em cerca de 90%, o que ajuda muito na quitação. Bem, depois de listarmos todas as dívidas, nós começamos então a cortar os gastos que não eram essenciais. Nós conseguimos fazer uma redução com os gastos de lazer e também adquirimos algumas mudanças nos hábitos de consumo, como por exemplo, começamos a fazer marmitas para evitar comer em restaurantes, porque isso é sempre muito mais caro do que você comer em casa. Então fazendo a marmita ficava muito mais barato para a gente gastava muito menos. Nessa hora, o uso de planilhas ou de aplicativos para monitorar todas as entradas e saídas ele é fundamental e ajuda a ver exatamente para onde o dinheiro está indo. E olha, vou falar uma coisa para vocês, parece que a dívida é uma constante na vida do brasileiro. Dá só uma olhada nessa reportagem. Em agosto de 2024, cerca de 72,5 milhões de brasileiros estavam em situação de inadimplência, ou seja, estavam devendo. E os maiores devedores estavam com idade variando entre 41 e 60 anos, cerca de 35% do total de devedores. E o valor médio da dívida foi, em agosto de 2024, de R$ 5.373,46. E se o devedor parar para pensar, essa dívida não é uma dívida difícil de ser paga. Com renegociação e com renda extra, é possível pagar essa dívida, quitar essa dívida com menos de um ano e já ficar com o nome limpo. Bom, voltando às minhas dívidas, como essas dívidas surgiram praticamente todas juntas, nós tivemos que parar para analisar e verificar se alguma dessas dívidas a gente conseguiria parcelar. Uma dessas dívidas, que era o tratamento de saúde, a gente conseguiu negociar e pagar de forma parcelada. Então, com o que sobrava do meu salário mensalmente, eu conseguia pagar essas parcelas. Então, isso acabou não gerando um impacto tão grande inicialmente nas nossas contas. As contas do casamento também, algumas delas a gente conseguiu pagar de forma parcelada. Eram poucas parcelas, sim, mas isso nos deu um certo fôlego. E as despesas geradas pelo atraso na entrega do apartamento, elas também eram parceladas, já que se pagava mensalmente. Mas tanto as despesas do casamento quanto as despesas do apartamento, elas não puderam ser absorvidas pelo meu salário, mesmo sendo parceladas. Então, neste caso, nós tivemos que recorrer a uma outra estratégia. Olha, não aconselho isso a ninguém, mas o que nos ajudou nesse momento foi recorrer a uma financeira. Nós tínhamos um carro, então nós procuramos essa financeira para refinanciar esse carro. Como a taxa de juros em 2014 ela não era tão alta como ela é hoje, era cerca de metade do que é hoje, estava em torno de 5%, isso ajudou a que não pagássemos uma taxa de juros tão alta. Mesmo assim, mesmo taxas de juros baixas,
não aconselho ninguém a procurar uma financeira para refinanciar ou para fazer um empréstimo. Bom, mesmo assim, além deste refinanciamento, nós tivemos que recorrer ao meu sogro para pedir emprestado a ele parte do dinheiro, porque só o refinanciamento do carro não foi suficiente para que a gente pudesse quitar todas as dívidas. E ainda bem que meu sogro pôde nos ajudar nesse momento. Uma coisa muito importante nesse processo de quitação das dívidas foi ter conseguido parcelar parte dessas dívidas. Isso acabou ajudando a evitar aquele impacto inicial muito grande. E com o refinanciamento do carro e também com o dinheiro conseguido de empréstimo do meu sogro, nós conseguimos respirar financeiramente. Uma outra coisa que nós fizemos foi renda extra. A minha esposa começou um segundo emprego e eu também, no final de 2014, comecei a dar aulas numa instituição particular de ensino superior. No início eram poucas aulas, né, o que me rendia pouco também, mas isso acabou ajudando a equilibrar um pouco as contas. Com o tempo, a quantidade de aulas aumentou e isso ajudou bastante a diminuir o prazo para a quitação do refinanciamento e do empréstimo que nós fizemos. Mais ou menos ao final de 2 anos, com o aumento das aulas, e com isso eu recebia mais também, nós conseguimos quitar o financiamento antes do tempo fazendo amortização. E conseguimos também pagar o empréstimo feito com meu sogro. E isso nos gerou um alívio tão grande, mas também nos deu uma lição muito importante. É necessário ter uma reserva de emergência. Nós nunca tínhamos nos preocupado com isso. Vivíamos como a maioria das pessoas. Nós não devíamos, mas também não nos preocupávamos com fazer uma reserva de emergência. Se nós tivéssemos uma reserva, por menor que ela fosse, ela teria nos ajudado a evitar o sofrimento que é passar por esse momento de dívida, de não saber o que fazer, de não saber como enfrentar essa situação. Mas depois desse processo todo, vem uma nova vida, que é a vida de investidor. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Resumindo os principais pontos que nós vimos até aqui. Se você está endividado, saiba que é possível sair dessa situação e se tornar no futuro um investidor. Isso aconteceu comigo. Com organização, controle de gastos, foco na quitação das dívidas e renda extra, você também pode mudar sua vida financeira. E lembre-se, a jornada pode ser longa, mas ela é gradual. Não tenha pressa. Priorize a estabilidade financeira primeiro, quitando suas dívidas para que você possa ter sossego. Investir só depois de quitar suas dívidas e fazer uma reserva de emergência. E se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Deixe suas dúvidas nos comentários e me conte onde você está nessa jornada financeira. Você está endividado? Vamos juntos construir um futuro mais tranquilo. Semana que vem tem mais. Um grande abraço e vamos mudar de vida.